É, amigo vascaíno. A primeira batalha já foi travada. E que jogo, hein? Ontem à noite, na Neoquímica Arena, o Vasco deu um passo gigante rumo à conquista da Copa do Brasil. Um passo tão significativo que, se repetir a mesma performance no Maracanã, uma vitória simples de 1-0 será suficiente para levantar o caneco. A ansiedade já está a 1000 por hora. Quinta-feira parece domingo quando se trata de um título que há 14 anos a torcida espera. Esse grito preso na garganta, essa expectativa que atravessa gerações, está prestes a se realizar, e não poderia haver melhor cenário para isso do que este momento histórico que vivemos. Ontem, mais de 47 mil torcedores acompanharam de perto uma partida em que o Vasco foi claramente superior ao Corinthians. A posse de bola pode até ter sido ligeiramente menor, com 53% contra 47%, mas, como se costuma dizer, posse de bola sem perigo é praticamente nada. E ontem? Perigo foi o que não faltou do lado cruzmaltino. 12 finalizações do Vasco contra 7 do adversário, 2 apenas no alvo para o Corinthians e inúmeras chances criadas pelo nosso time, inclusive uma bola na trave, demonstraram a qualidade e a intensidade que o elenco mostrou em campo. O goleiro Hugo Souza teve trabalho, mas o Léo Jardim também precisou mostrar serviço. Cada lance era carregado de emoção e cada jogada rápida lembrava que o Vasco sabe atacar com velocidade e inteligência. Rayan, ao fim da partida, destacou exatamente isso. Abrindo aspas para suas palavras, ele deixou claro que as oportunidades de gol existiram e que a torcida, esgotando ingressos no Maracanã, será peça fundamental na decisão. Se o Vasco manter o nível exibido ontem, o título estará muito próximo. E não é exagero, não é soberba, é análise do que se viu em campo. O time apresentou organização defensiva, rapidez ofensiva e uma confiança que, se mantida, coloca qualquer adversário em dificuldade. O que faltou ontem foi apenas um detalhe. Talvez aquela ambição extra no último passe ou um pouco mais de coragem para ousar quando a chance aparecesse. Fernando Diniz também comentou sobre a partida, elogiando o desempenho da equipe e analisando a atuação individual de seus jogadores. Ele reconheceu que o gramado influenciou na precisão dos passes, mas reforçou que a entrega e a postura defensiva do Vasco foram exemplares. Felipe Coutinho, Ran e outros atletas sacrificaram-se em campo para que o time conseguisse controlar o ritmo do jogo, impedir as jogadas do Corinthians e criar as oportunidades que poderiam ter definido a vitória. O técnico deixou claro que o resultado não foi frustrante, mas sim uma demonstração da capacidade do elenco, que se mostrou preparado para disputar um título. No meio-campo, 2 nomes brilharam e merecem destaque absoluto: Cauã Barros e Thiago Mendes. Cauã, que chegou ao Vasco no meio do ano, assumiu a posição de primeiro volante com maestria, cobrindo todos os setores e garantindo equilíbrio defensivo. Seu desempenho impressionou até torcedores de outros clubes e sua importância para uma equipe se tornou evidente na hora de neutralizar os ataques adversários. Thiago Mendes, por sua vez, trouxe técnica, visão de jogo e elegância nos passes. Cada toque dele no meio-campo era uma aula de precisão e inteligência tática. Enquanto Cauã protege o setor, Thiago organiza, distribui e cria jogadas com sofisticação, sendo um verdadeiro maestro dentro de campo. A dupla se mostrou fundamental em uma partida de alta intensidade, onde cada detalhe poderia alterar o resultado final. Sem eles, o Vasco teria sentido falta de controle e presença no meio.
E é impossível não imaginar o quanto poderiam ter influenciado o time durante toda uma temporada. Agora, com eles firmes no elenco, as expectativas para 2025 aumentam e é natural que a torcida sonhe com mais conquistas, incluindo a participação em uma Libertadores fortalecida e competitiva. É olhar para o futuro sem esquecer o presente. O título está à mão. E o Vasco mostrou que tem tudo para conquistá-lo com justiça e qualidade. Mesmo o Corinthians, em suas declarações, reconheceu a superioridade do Vasco. Hugo Moura, Dorival e outros jogadores admitiram que encontraram dificuldades desde o primeiro minuto, sem conseguir impor seu jogo ou encontrar espaços para criar oportunidades. O Vasco controlou a partida, limitou as ações do adversário e manteve o domínio estratégico, mostrando por que é uma equipe qualificada e preparada para decisões desse nível. A tensão de uma final é sempre maior, e os erros, acertos e ajustes em campo refletem exatamente a pressão de um duelo de campeonato. O Vasco mostrou que, além da força individual, tem um sistema coletivo sólido, capaz de neutralizar rivais e explorar espaços com inteligência. O cuidado defensivo do adversário, as travas nas laterais e o posicionamento tático demonstram que o Vasco é rápido, sabe explorar contra-ataques e manter a bola sob controle em momentos decisivos. Ryan, André Gomes, Paulo Henrique e outros atacantes provam que a velocidade não é apenas física, mas também mental. Antecipando movimentos e aproveitando cada brecha deixada pelo adversário. Para pura torcida, a expectativa é quase insuportável, mas a emoção é gigante. Domingo promete ser uma festa histórica no Maracanã, com cada canto, cada grito e cada lance carregado de energia. O Vasco provou ontem que tem condições de vencer e encantar, e que a combinação entre técnica, velocidade e inteligência tática pode transformar um resultado parcial em conquista definitiva. A equipe está unida, organizada e focada, e se mantiver esse padrão, a taça será apenas uma questão de tempo. A partida de ontem também mostrou que o Vasco sabe lidar com desafios, controlar o ritmo e manter a cabeça fria mesmo em momentos de pressão. A atuação dos volantes, a movimentação dos atacantes e a disciplina tática dos defensores construíram um cenário onde a vitória poderia ter sido alcançada sem exageros. O time respeitou o adversário, mas sem ceder em intensidade, mostrando maturidade e entendimento do que uma decisão exige. O que ficou claro é que o Vasco tem condições de dominar o próximo jogo da mesma forma e que a torcida, presente e vibrante, será peça essencial na conquista. O time demonstrou capacidade de criar chances, explorar falhas e controlar os pontos críticos da partida. A confiança adquirida em Itaquera é um indicativo de que nada precisa ser mudado drasticamente, apenas mantida com a ambição necessária para transformar oportunidade em título. O clima nesta quinta-feira está elétrico, amigo vascaíno. Depois da exibição sólida em Itaquera, não há dúvidas de que a equipe chega ao Maracanã com confiança elevada e moral alta. A atuação do último jogo mostrou não apenas força coletiva, mas também inteligência tática e capacidade de adaptação frente a um adversário que tentou se fechar e controlar o ritmo. Cada jogador entendeu seu papel dentro de campo, e isso foi refletido em como o Vasco conseguiu controlar os setores críticos, evitando que o Corinthians encontrasse espaços para ameaçar o gol de Hugo Souza. A posse de bola foi estratégica, mesmo que ligeiramente inferior, mas as chances criadas foram muito mais objetivas e perigosas. O que ficou evidente é que o Vasco sabe jogar contra times que recuam, sabe impor velocidade e pressão nos momentos certos,
explorando cada centímetro de campo disponível. A expectativa para domingo é gigante, e não é por acaso. A energia da torcida será um fator decisivo, empurrando o time desde o primeiro minuto. O Vasco mostrou que é capaz de lidar com pressão, e isso foi observado em cada passe seguro, cada desarme certeiro e cada avanço inteligente em direção ao gol adversário. Fernando Diniz construiu uma equipe organizada, com linha defensiva bem posicionada e meio-campo que controla o jogo. Cauã Barros e Thiago Mendes não são apenas peças isoladas, mas o coração do meio-campo, responsáveis por equilibrar defesa e ataque, organizar transições e manter a calma em situações de tensão. Enquanto Cauã garante proteção e intercepta jogadas, Thiago Mendes distribui, cria, conduz e transforma cada bola em oportunidade de ataque. Essa dupla, que chegou para reforçar o elenco em momentos distintos, agora se tornou indispensável e fundamental para qualquer estratégia que o Vasco adote. O setor ofensivo, por sua vez, tem mostrado evolução impressionante. Ryan, André Gomes e Paulo Henrique, mesmo com a ausência de alguns titulares, conseguiram manter o ritmo de jogo e criar oportunidades. A velocidade de transição é uma marca registrada do time, capaz de transformar pequenas brechas em lances de perigo constante. A defesa adversária, mesmo atenta, teve dificuldades em acompanhar a dinâmica cruz-maltina. Ontem, o Corinthians deixou espaço nas laterais e não conseguiu impor ritmo de jogo, o que foi decisivo para o controle que o Vasco exerceu sobre a partida. A leitura do jogo foi precisa e a equipe mostrou que sabe explorar falhas do adversário com inteligência, sem depender apenas da sorte ou de lampejos individuais. A torcida, é claro, vive cada instante como se fosse o momento mais importante da vida. Cada passe errado, cada chute no gol ou defesa do Hugo Souza traz uma onda de emoção, gritos e aplausos que não apenas contagiam o estádio, mas refletem diretamente na motivação dos jogadores. Essa relação entre time e torcida é visceral e o Vasco mostrou que sabe aproveitá-la, transformando energia em rendimento dentro de campo. Domingo promete ser um espetáculo, não apenas de futebol, mas de emoção, entrega e superação. É o momento de provar que o time é capaz de manter o padrão, repetir a intensidade e transformar a vantagem mínima em conquista histórica. Outro ponto que merece destaque é a maturidade tática da equipe. O Vasco não se deixou levar pelo ritmo do adversário nem pelas provocações naturais de uma decisão. Cada jogador entendeu seu papel, cumpriu sua função e manteve o equilíbrio emocional, algo que se percebeu nas escolhas de passes, na marcação firme e na precisão dos lançamentos. Não é apenas técnica individual, é inteligência coletiva. Leitura de jogo e confiança nos companheiros. Isso cria um cenário favorável para o Maracanã, onde a pressão será ainda maior, mas o time já provou que consegue lidar com isso. O setor defensivo também merece atenção. A linha formada pelos zagueiros e laterais manteve o Corinthians longe de oportunidades claras. Cada posicionamento, cada recuo estratégico e cada cobertura foi calculada para manter o equilíbrio do time, impedir contra-ataques e permitir que o meio-campo e o ataque se movimentassem com liberdade. A defesa não foi apenas reação, mas construção, formando a base que sustentou todo o plano de jogo. E isso dá segurança para que os volantes, principalmente Cauã Barros e Thiago Mendes, possam avançar sem medo, sabendo que a retaguarda está organizada e atenta. No aspecto psicológico, o Vasco demonstrou serenidade.
Não se abateu diante da torcida adversária, não se precipitou e manteve a cabeça fria, mesmo nos momentos de maior pressão. Isso será decisivo para o Maracanã, onde a emoção será intensa. Mas a racionalidade e controle emocional podem fazer toda a diferença. Cada passe, cada tomada de decisão, cada ataque precisa ser calculado, e o time mostrou que está preparado para isso. O aprendizado de Itaquera serviu não apenas para corrigir detalhes, mas para reforçar a convicção de que o Vasco tem condições de vencer e dominar a partida de volta. Os elogios recebidos, mesmo de jogadores e técnicos adversários, mostram que o trabalho realizado pelo Vasco não passa despercebido. O time se tornou referência em organização, eficiência defensiva e transição rápida. Isso não é apenas mérito dos destaques, mas de todo o grupo que compreendeu seu papel e atua como unidade, seja na marcação, na criação ou na finalização. Cada jogador contribuiu para que a equipe pudesse impor ritmo, pressionar e criar oportunidades, demonstrando que o Vasco é coletivo, intenso e competitivo em todos os setores. Além disso, a qualidade técnica de Thiago Mendes e Cauã Barros coloca o time em outro patamar. Thiago Mendes, com sua visão de jogo, passes precisos e capacidade de conduzir o time, torna o Vasco mais criativo e imprevisível. Cauã Barros, com presença física, desarmes e capacidade de proteção ao setor defensivo, garante equilíbrio e segurança. A combinação desses dois volantes é mortal para adversários que tentam explorar o meio-campo, pois, enquanto um organiza e distribui, o outro protege e bloqueia. Essa harmonia permite que o ataque funcione melhor, criando chances e mantendo a pressão constante. A análise final é clara. O Vasco tem todos os elementos para brilhar no Maracanã: organização, velocidade, inteligência tática, técnica refinada, confiança e entrega coletiva. Se o time repetir o desempenho de Itaquera, com a intensidade e ambição certas, a vitória e o título da Copa do Brasil estarão ao alcance das mãos. A torcida pode esperar um espetáculo, não apenas em gols, mas em emoção, qualidade de jogo e domínio do adversário. O domingo promete ser histórico, e o Vasco demonstrou que está mais do que pronto para escrever mais um capítulo glorioso em sua história. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Novas imagens que circulam nos bastidores do futebol brasileiro estão alimentando um clima de forte desconfiança em torno do primeiro duelo da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians. Tratadas como provas definitivas por pessoas próximas ao clube carioca, as gravações teriam revelado lances controversos de arbitragem que, segundo a interpretação interna, mudam completamente a leitura do jogo. O material, ainda não divulgado oficialmente, já provoca indignação e reforça a sensação de injustiça que tomou conta de São Januário após o apito final. Fernando Diniz, técnico do Vasco, aparece no centro desse turbilhão. Visivelmente incomodado nos bastidores, o treinador teria demonstrado irritação com decisões que, na avaliação da comissão técnica, foram além do erro humano e entraram no campo da interferência direta no resultado esportivo. Pessoas próximas relatam que Diniz considera as imagens claras e difíceis de explicar, alimentando o discurso de que o Vasco saiu prejudicado em momentos-chave da partida. O tom, porém, é de cautela pública e fervura interna. Oficialmente, o clube evita acusações diretas, mas o vazamento controlado dessas imagens soa como um recado. A leitura
é de que o Vasco estaria se preparando para pressionar nos bastidores, seja junto à CBF, seja por meio de debates mais amplos sobre o uso da tecnologia e o critério adotado pela arbitragem em jogos decisivos, no ambiente do futebol. A palavra roubo começa a surgir em conversas reservadas, ainda que ninguém assuma o termo em microfones abertos. A especulação cresce à medida que torcedores e comentaristas aguardam a possível divulgação do material. Caso isso ocorra, a expectativa é de que o debate ultrapasse o jogo em si e reacenda discussões antigas sobre peso de camisa, tratamento desigual e a influência invisível que ronda confrontos de grande apelo nacional. Enquanto isso, Fernando Diniz segue trabalhando sob pressão, tentando blindar o elenco e manter o foco esportivo. Mas o clima é de inconformismo. Para muitos dentro do Vasco, a sensação é de que o futebol apresentado em campo não foi o único fator determinante naquela noite. E que as novas imagens podem ser apenas o início de uma controvérsia que ainda promete render muitos capítulos. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!